Tá legal, tá legal. Olha, esse vídeo aqui é uma espécie de parte 2 de uma saga que foi muito interessante, então eu obviamente vou recomendar aos senhores que antes de ver esse vídeo aqui, assistam o vídeo O Jogo de Flash Criminoso. Vídeo esse que foi lançado no meu canal mês passado e que agora está ganhando uma continuação, ok? Então, bom, vejam a parte 1 pra vocês entenderem alguma coisa do que eu vou falar aqui, certo? Opa, e aí jovens, tudo bom? Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E hoje, jovens, hoje é dia de falar de Lacey. Há um mês atrás, para aqueles que não se lembram, né, de qualquer forma, eu fiz um vídeo sobre o famoso jogo de Flash criminoso. Como eu disse no começo do vídeo, eu falei um pouco sobre a história da série Lacey, uma websérie que foi feita por uma mulher brasileira, a Ghost Tundra. Ela foi postada no seu canal no YouTube e atualmente possui 3 episódios. Os 2 primeiros episódios, Lacey's Wardrobe e Lacey's Diner, foram os que eu retratei no primeiro vídeo da série, do qual, né, teve 20 minutos, teve bastante teoria, bastante coisa naquele vídeo e tal. E para um rápido lembrete para os senhores, Lacey é uma série que de certa forma decidiu reviver épocas antigas. É uma daquelas séries de digital horror, sabe, jovens? Que em específico, ela decidiu tentar reviver a época dos jogos em Flash, sabe? Quando o clique jogos ainda existiam e a gente tinha aquelas categorias de jogos tipo jogos para meninas, jogos para meninos, jogos do Ben 10, do Sonic, etc, etc. Então, Lacey é uma série que cada episódio dela retrata um daqueles famosos jogos de menina, mas com uma história meio bizarra por trás, visto que toda a história dos jogos da franquia Lacey é baseada em uma menina de mesmo nome, uma menina chamada Lacey, que tem uma história de fundo da sua vida que é extremamente bizarra. No primeiro vídeo a gente cobriu os 2 primeiros episódios, né? Como eu tinha falado pra vocês. O primeiro episódio, Lacey's Wardrobe, ou Guarda-Roupa da Lacey, ele retrata de fato um jogo de guarda-roupa. Aqueles famosos jogos onde você fica constantemente vestindo uma personagem feminina com roupinhas fashions e tudo mais. No entanto, aquele jogo tinha uma história um pouquinho estranha, porque, bom, Lacey tava sempre se vestindo pra ir em algum lugar, mas toda vez que ela saía, algo estranho acontecia, porque tinha um stalker bizarro seguindo ela para todos os lugares possíveis. O segundo episódio retratou o Lacey's Diner, né, um jogo de culinária, onde a Lacey abre um restaurante e enquanto ela gerenciava esse restaurante, Lacey começa a reviver pequenas memórias e traumas do seu passado. Nós descobrimos no segundo episódio que Lacey tem diversos traumas psicológicos devidos a uma pessoa com a qual ela mora desde criança, o seu tio, que era uma pessoa um tanto quanto criminosa. Além dele ser um abusador, ele cometeu vários atos imperdoáveis com ela e tal, e, bom, são coisas meio pesadas. O que já vale de disclaimer pra você que não tinha visto o primeiro episódio e tá aqui assistindo de intrometido, Lacey é uma história meio pesada, então, né, se você for facilmente impressionável, eu recomendo que você não veja. Enfim, seguindo. Agora nós tivemos o lançamento nesse mesmo mês aqui de agosto do 3º episódio, esse que foi o maior lançado até então, ele tem 16 minutos pelo visto, e nós teremos Lacey's Pet Shop. Então, vamos nessa. Eu gosto que a imagem de abertura do vídeo é um negócio bem família, assim, sabe, bem tranquilo. Cuidado, esse vídeo contém tópicos pesados e foi feito para audiências maduras. O aviso foi dado. Embora esse vídeo não contenha imagens/sons de abuso animal, ele ainda contém implicações de morte e abuso animal, gore leve e luzes piscando. Novamente a gente tem um jogo pesado, né? Luzes piscando, esse tipo de coisa não é pra qualquer um. O episódio em si começa com a própria Lacey falando um oi e também temos uma espécie de pequeno clipe de música tocando. Esse clipezinho aí ao fundo foi o LaceyJamers.mp3, que eu acho, gente, que pode ser uma espécie de dica, né, de talvez um próximo episódio da série que deva ter alguma referência a um jogo musical, sabe? Tipo, já que lá pra 2006, 2007, um tipo de jogo Flash que era bem popular eram jogos onde você montava uma banda, ou então você tocava algum instrumento e tal, sabe? A verdadeira coisa começa mesmo quando vemos que a Lacey que tá ouvindo esse clipe, o LaceyJamers.mp3, o áudio é alternado por um áudio chamado de Grace1.mp3. O áudio de uma menina que aparece na tela, inclusive, né, chamada também de Grace. O áudio é cortado várias vezes, mas o que nós conseguimos entender dele é o seguinte. Before I start, can you please guarantee this stays between us? You said this interview was for your thesis or something, right? Right? Not anything else? Okay. Isso que nós ouvimos no começo do episódio era para ser uma entrevista com a Grace,
uma amiga da criadora dos jogos da Lacey, basicamente. Ela tá dando uma entrevista por alguma razão que não sabemos, e no meio dessa entrevista vemos algumas imagens do site LaceyGames.com, e a própria Grace falando que, tipo, ela não tem nada a ver com o site Lacey Games, porque as pessoas da internet estavam associando ela à criação daquele site. Também vemos alguns prints de pais reclamando em blogs, em fóruns, etc. da internet, falando sobre como o site LaceyGames.com não era seguro para crianças, porque os jogos eram bizarros e tinham coisas meio medonhas escondidas neles. O que, sinceramente, não estão exatamente errados os pais, né? Mas enfim. Grace chega a dizer que ela quase nunca encostou em nenhum dos jogos da franquia Lacey, mas entre todos esses, teve um que ela foi praticamente forçada a jogar porque os pais continuavam mandando mais e mais mensagens para ela dar uma olhada. Esse jogo era Lacey's Pet Shop. E foi então que a gente começa de fato a gameplay. O game, jovens, ele é bem simples e por sinal ele é como todos os outros, sabe? Lacey tem 7 clientes para poder atender durante o dia, e enquanto ela estiver atendendo, diferentes pessoas vão aparecer e vão pedir para ela coisinhas diferentes com os animais, sabe? Tipo, ela vai ter que pegar uma ferramenta correta e vai usar na sequência correta. No geral, é isso. Tipo, o primeiro cliente, por exemplo, que é uma moça, ela pede pro cachorro dela ser lavado, secado e depois tosado. A Lacey vai lá, faz isso e tá tudo certo. O segundo cliente, por exemplo, pede pra Lacey deixar o papagaio dela mais gótico, e ela faz uma chapinha no papagaio, o que, pasmem, é bem engraçado, fora que ela ainda bota botas de salto alto no papagaio. Não vou mentir que eu dei 3 boas risadinhas com essa piada aí do vídeo. Porém, a gente tá falando de história de terror, né? As coisas não se mantêm engraçadinhas por muito tempo. A partir do terceiro cliente, as coisas começam a ficar meio distorcidas, sabe? Meio esquisitas. A terceira cliente é uma mulher que aparece e diz: "Ei, me dá um daqueles raros hamsters franceses com um pescoço comprido, um longo pescoço." Eu não sei se vocês manjam mais ou menos sobre anatomia de animais no geral, mas geralmente hamsters não têm pescoço. Tá vendo algum pescoço nesse bicho aqui? Não? Então, pois é. Aqui a bizarrice começa. Primeiro, Lacey usa um alicate para poder esticar o pescoço do hamster, que... Vamos censurar essa parte pelo bem da monetização desse vídeo aqui, né? O quarto cliente segue sendo bizarro, visto que ele pede uma tartaruga, mas ele quer que a tartaruga dele tenha dentes, assim ela vai poder sorrir pra ele. Lacey vai lá, pega um tubo de cola Super Bonder e coloca uma dentadura colada na tartaruga. O resultado não fica lá tão maravilhoso assim, mas, bom, pelo menos parece que o dono achou uma boa ideia, já que ele parece ter ficado bem feliz com o resultado. O quinto cliente é o mais bizarro de todos. Ele pede um coelho, mas ele não quer que o coelho dele tenha coisas como cauda, pernas e braços, porque isso distrai ele. Então ele quer um coelho que não se mexa e não tenha cauda por alguma razão. E um disclaimer meio interessante é que de todos os animais aqui, quando a Lacey pega a tesoura pra picotar o coelho, é meio que a primeira vez que ela parece estar desconfortável. Juro que isso daqui chamou um pouco minha atenção, sei lá por quê. O sexto cliente não existe, simplesmente aparece um cachorro com um rosto meio bizarro e em seguida a mensagem: "Oh, você clicou no cachorro mal, você cometeu um erro." Entramos em uma tela de loading e aqui sim o jogo começa de verdade. O episódio de Lacey's Pet Shop, na realidade, não é uma referência a antigos jogos de Pet Shop, mas sim a antigos jogos de terror em flash, os famosos jogos click and point, sabe? Que você ia clicando em objetivos, juntando itens e tudo mais. Tanto é que o próprio episódio que ficou postado no canal da Ghost Tundra, ele ficou marcado como Frambow, que é um clássico jogo de terror click and point bem antigo já que existe aí na internet. Enfim, de qualquer jeito, parece que o dia de trabalho da Lacey acabou e agora parece que ela tá indo pra casa, mas óbvio, o cenário agora parece bem mais distorcido. E pra poder já adiantar aqui pra vocês, o que parece que tá rolando é que estamos jogando uma espécie de flashback da vida da Lacey. No mapa aqui à nossa frente, podemos ir pra esquerda ou entrar em casa, só que pra poder entrar em casa não tem como, porque aquele gato que tá só o osso, literalmente, tá barrando a passagem. Quando tentamos falar com um gato, ele fala pra gente que hoje é o pior dia de todos, porque ele tava caçando um pássaro, o pássaro foi lá e roubou a pele dele, e como ele foi machucado, agora ele quer machucar outras pessoas. Então, para conseguir passar, a gente tem que inicialmente ir para a esquerda, pegar a pele do gato de volta, desse pássaro esquisito aqui. Depois que a gente vai lá e pega a pele de volta, aí sim a gente... Nossa! Irmão, você é muito
muito feio com a penada. Ai, que nojo. De qualquer jeito, a gente consegue entrar dentro da casa. Uma coisa que é interessante aqui, e que eu não disse até agora, é que nesse jogo a gente vê a Lacey falando várias vezes, por sinal, né? Tipo, quando a gente clica em algumas coisas, ou a pessoa do episódio clica em algumas coisas, vemos a Lacey soltar uns diálogos no canto inferior da tela, sabe? Tipo, pensamentos dela e tal. Quando a gente tiver algum diálogo desses que seja interessante, eu falo pra vocês. Entramos na casa e pelo mapa podemos ir pra esquerda, pra direita ou pra cima. Disclaimer aqui, ok? Temos vários quadros que estão espalhados pela casa, mas entre esses, os mais importantes estão colocados aqui na primeira sala, onde nós temos um quadro de um cachorro no canto inferior esquerdo da tela e nós temos um quadro de uma menina com o cachorro. Mas percebam que o rosto dessa menina também é o rosto do cachorro. Sim, por mais que pareça esquisito, isso daqui vai ser um detalhe importante mais pra frente. Eles olham de volta pra mim conforme eu entro, os quadros nas paredes. Logo no início, nós vemos que Lacey tenta subir as escadas, mas a porta de cima tá fechada. Então ela vai pra sala da direita, onde ela encontra uma... família de porcos jantando. Parece que eles estão comendo flores. E enquanto eles olham pra ela, a tela pisca, com duas coisas importantes aparecendo na tela. A primeira dessas é a foto de um cachorrinho, e demarquem a quantidade de referências a cachorro que nós temos nesse episódio, ok? A segunda imagem é um texto curioso. A tradução desse texto, ela é estranha, cara, porque parece meio desconexo, sabe? Ele fala muito sobre um anjo, sobre uma pessoa, sobre entre outras coisas, cachorro também é citado aqui de novo. Eu vou citar esse texto aqui mais pra frente, então vamos só seguir por enquanto. A cozinha reaparece vazia, então a Lacey decide ir pra esquerda, onde ela encontra a Sala do Relógio do Vovô. Pelo menos esse é o nome do cenário ali dentro do jogo, né? Não tendo muito o que fazer ali, acontece uma coisa, cara, que é bem bizarra. A Lacey diz que ela tá com uma vontade muito forte de se aconchegar ali na gaiola, então ela entra dentro de uma gaiola bem grande, que parece realmente que foi feita por uma pessoa, com um diálogo. Eu sei. Ninguém me forçou a entrar de novo aqui dentro. Mas essa dor só dói de um jeito tão confortável. Então ela acha uma chave dentro da gaiola. E é até engraçadinho, por sinal, porque a frase dela pra quando ela acha a chave é: "Ah, eu achei uma chave no meio do meu momento Ed. Agora eu pareço idiota." É bizarro? É bizarro, mas confesso que eu dei mais uma risadinha aqui. Finalmente, conseguimos subir as escadas e abrir a porta do segundo andar. E lá, nós conseguimos ouvir um diálogo da Lacey que aparece bem borrado, mas se a gente tentar traduzir um pouco do que tá escrito ali, conseguimos entender o: "Tio, você viu o Puds em algum lugar? Eu já procurei ele na casa toda e..." Bom, eu não consegui traduzir o resto, mas eu acho que pelo nome Puds, já conseguiram entender, né? Parece que aquela imagem de um cachorro meio desaparecido não era à toa. E por sinal, percebam na fala: "Tio, você viu o Puds em algum lugar?" Lembram-se de que no episódio passado nós descobrimos que o tio da Lacey era meio que um abusador? E ele morava com ela? Isso torna a situação mais bizarra ainda, quando nós percebemos que toda essa cena do Lacey's Pet Shop parece ser uma espécie de flashback da casa onde a Lacey vivia. Conseguimos ver um pouco do quão bizarra a infância dela parecia ser, principalmente pelo fato, né, dela considerar uma gaiola, por exemplo, como um lugar aconchegante. Lacey entra no banheiro. Não temos muita coisa lá dentro. Além, é claro, da própria Lacey dizendo que não tá com medo do seu próprio reflexo agora, mas quando ela para pra poder se olhar um pouquinho... Ok, certo. Eu vou ignorar isso aqui. A Lacey também tira um pequeno espaço de tempo pra poder entrar no seu próprio quarto. Ou no seu antigo quarto, pelo menos, pelo que parece, né? A gente pode ver que tem a aparência de um quarto de criança, a gente tem brinquedos de pelúcia aqui e ali e tal. O quarto parece genuinamente normal, né? A única coisa que é um pouquinho estranha é esse treco aqui debaixo da cama. E essa coisa aqui é mais importante do que parece. Jovens, o negócio é o seguinte: depois de ver esse negócio debaixo da cama, o jogo praticamente dá um pause, sabe? Onde nós de repente passamos por uma gravação de uma janela em um ambiente nublado de tarde. Enquanto nós vemos essa gravação simplória dessa janela, nós vemos alguns pensamentos da Lacey, começando com alguns básicos, sabe? Tipo, como que ela tava pensando em adotar um gatinho, porque gatinhos são fofos, etc, etc. Mas a parte estranha é que a Lacey diz que ela não pode adotar um gato por enquanto, ela não pode sair pra poder comprar um sorvete, porque ela não pode sair de casa, porque se ela sair,
ele vai olhar pra ela. Ele ainda tá debaixo da cama e, bom, temos duas imagens, cara, que eu vou evitar passar aqui, que são literalmente imagens de um cadáver apodrecendo, saindo. Era essa a coisa que tinha debaixo da cama, um cadáver de um homem apodrecendo. O que significam essas imagens de uma coisa embaixo da cama, um cadáver apodrecendo, e que, bom, a Lacey diz que vai olhar pra ela quando ela sair? Eu explico depois que o episódio acabar. Afinal de contas, depois disso a gente só tem mais meio que uma cena, onde a Lacey, depois de terminar todo o seu raciocínio, ela vai pro antigo quarto, que deveria, né, ser o quarto do seu tio, que agora está vazio, e ela ateia fogo naquele quarto pra ela poder finalmente, depois de um tempo, acordar. Temos alguns diálogos que aparecem aqui, que eu vou falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, mas no geral, a Lacey acorda, ela vê que foi tudo só um pesadelo, mas depois que ela acorda, dá pra gente perceber claramente que o corpo ainda tá ali embaixo da cama. Foi só um pesadelo? Ou não foi? Tá legal, jovens. Bom, agora a gente entra, né, na parte final do vídeo, onde vamos falar de teorias. E é claro, além de teorias, vamos tentar dar algum sentido a esse episódio aqui. Pois é, Lacey episódio 3 foi o mais pesado que nós tivemos até o momento, principalmente por se tratar de um flashback gigantesco da vida da Lacey. Jovens, esse episódio aqui, se for pra descrever de forma leve o que aconteceu, primeiro, nós sabemos que Lacey tinha um cachorro. Eu acho que todo o episódio, inclusive, começa com um jogo de pet shop justamente por isso, né? Talvez possa ser algum tipo de memória não guardada da Lacey indo pro pet shop, levar o cachorro dela pra tosar ou alguma coisa do tipo. Sabemos que ela tinha um cachorro em algum momento. Esse cachorro sumiu, né, deve ter morrido de alguma forma, se a gente for considerar o quão maravilhosa é a história da Lacey. As opções pra mim, jovens, elas são muito claras. Ou o tio da Lacey matou o cachorro, ou ele sumiu com o cachorro de algum jeito e ela nunca mais viu ele. Tendo dito isso, de um jeito ou de outro, cara, é bem desconfortável e bem bizarro pensar sobre, né? Ah, lembrando, nós também temos o óbvio lembrete. Mais uma vez, tivemos um pouco mais a respeito da infância da Lacey, e eu acho curioso da gente perceber algumas coisas a respeito daqui, né? Tipo, não só a cena da gaiola, por exemplo, que mostra como o tio dela tratava ela mal, ou coisas do tipo. Não, é que nesse episódio, jovens, nós temos uma referência clara e descobrimos que a Lacey matou o tio dela em algum ponto da história. Pensem na seguinte conexão de imagens. Nós temos o quarto da Lacey, que ainda tá praticamente como ele era quando ela era pequena. Ele ainda tem ali as mesmas coisas e tal, mas bom, o quarto está mobiliado. Ok, o quarto ainda tá funcionando, digamos assim. O quarto que deveria ser o quarto do tio da Lacey não tinha nada. Por alguma razão ele estava vazio. Fora que nós temos um cadáver que está apodrecendo por baixo da cama dela. Fora uma outra coisa. No momento em que nós entramos no quarto do tio da Lacey e nós decidimos tacar fogo no quarto, a gente tem alguns glitches e, como eu falei pra vocês, a gente tem esse texto aqui. A própria descrição do quarto e a tradução desse texto é o seguinte: por anos, ele sempre se preocupou com a árvore errada, preocupado com os pecados dele se tornando visíveis demais na minha pele. Ele sempre se preocupou com as coisas mais bobas além de mim, e quando ele se virou, eu era o cachorro que mordeu seu pescoço. Acho que vocês conseguem entender um pouco da referência, né? Tipo, quando a gente entra dentro da casa, lembram que eu falei? A gente tem um quadro, que é um quadro de cachorro, e um quadro onde nós temos um cachorro e uma menina. E a menina também tinha um rosto de cachorro. Existe um certo momento do episódio, inclusive, antes de subirmos as escadas, que quando a gente sai pro lado de fora, todas as imagens e os quadros que tem na primeira sala, eles se transformam em quadros da Lacey, tentando referenciar que a Lacey, entre aspas, teria mordido o pescoço do tio dela. De certa forma, ela matou o tio dela e escondeu o corpo dentro do próprio quarto. Acredito eu, jovens, que toda aquela questão da razão de ela simplesmente não conseguir falar sobre, tipo, não conseguir sair de casa, provavelmente, seja por medo da polícia, ou medo de alguém descobrir o que aconteceu, ou principalmente medo do próprio tio. Afinal de contas, se a gente for pensar na forma como a personagem da Lacey vê o mundo, as coisas parecem extremamente bizarras, né? Então, nunca se sabe o tipo de trauma que a garota criou na cabeça dela e o que tá acontecendo também na cabeça dela. Nós sabemos que no final de todo esse episódio, era tudo um sonho.
mas o tio dela continua capotado embaixo da cama. Então, bom, no geral, jovens, isso foi o episódio 3 de Lacey. Ele foi de longe o mais bizarro da série até agora. Meus parabéns a Ghost Tunda por conseguir fazer uma coisa mais bizarra do que o episódio 1 e do que o episódio 2. Eu genuinamente achei que não tinha como, mas meus parabéns, você conseguiu. E gostaria de lembrar pra vocês, antes de terminar o vídeo, por sinal, pra vocês darem uma passadinha aí na descrição ou então aqui no card, jovens, por favor, que se vocês passarem lá, vocês podem ler o meu mangá, Paradigma, a minha HQ. Eu tô fazendo um quadrinho, pra quem não sabe, chamado de Paradigma. Ele tem quase 15, 16 capítulos até o momento, então eu tô lançando um capítulo por mês, capítulos grandes, muito bonitos pra vocês. É uma história de terror e de mistério e, basicamente, vocês podem ler tudo de graça, entrando agora no link aí na descrição, beleza? Então não esquece de passar lá depois, que você me ajuda bastante, beleza? Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!